Uma equipe de cientistas, liderada por Dr. Josh, embarca em uma missão desesperada para salvar o planeta. Sacrifícios heróicos e momentos de tensão marcam a jornada até o núcleo da Terra. E aí pessoal, a história de hoje é um filme de ficção científica chamado Núcleo, Missão ao Centro da Terra. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha no vídeo e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Um executivo se prepara para participar de uma reunião importante. Ao entrar na sala, sofre um desmaio. Enquanto isso, um caos é instaurado na cidade ao redor e acidentes são provocados. Na Universidade de Chicago, um professor dá aulas sobre ondas sonoras para uma sala com poucos e desinteressados alunos. Homens de ternos aparecem na sala procurando pelo professor, que se chama Dr. Joshua. Do lado de fora, os homens encaminham o professor até um jato, dizendo que não sabem direito o que está acontecendo e que o nível de conhecimento de Kais é maior que o deles. Em Washington, o Dr. Joshua Kais encontra um amigo chamado Serge. Os dois se cumprimentam e Serge diz que não lhe contaram nada, pois se recusaram a dizer qualquer coisa antes da chegada de Josh. Diz que o local está cheio de bioquímicos e militares. Os dois são encaminhados para uma sala cheia de corpos. Se encontram com um militar chamado General Tom Purcell. Purcell diz que aqueles acontecimentos devem ser mantidos em segredo. Ele conta que às 10h30 da manhã, 32 civis em um raio de 10 quarteirões morreram de repente. Ao ouvir isso, Kais pergunta se todos usavam marca-passo. O militar confirma e pergunta como ele adivinhou. Dr. Kais afirma que ele lida com geomagnetismo, enquanto Serge lida com armas de alta energia. Por isso acredita que eles suspeitam que armas eletromagnéticas foram usadas. Assim descobriu que as vítimas devem ser suscetíveis à interferência eletrônica. Tom Purcell pergunta o que pode ter causado isso. Kais responde que não conhecem nenhuma arma que possa gerar danos dessa magnitude. O militar começa a deixar a sala, dizendo que já estão dispensados, pois se isso não é um ato de guerra, não há problema. Eventos estranhos começam a acontecer na cidade de Londres, como pássaros agindo de maneira enlouquecida, provocando acidentes e aterrorizando a população local. Mais tarde, Kais acompanha ao noticiário e um dos seus assistentes afirma que eventos semelhantes aconteceram na Austrália e Japão. Após um tempo de reflexão, o professor questiona como os pássaros se movimentam. Com o questionamento, outra assistente afirma que os íons nos seus cérebros os alinham com o campo magnético da Terra. O professor manda que sua equipe inicie uma investigação sobre as anomalias dos últimos anos. Enquanto isso, astronautas estão em uma nave e se preparam para retornar na atmosfera. Durante a aterrissagem, o trajeto da aeronave acaba ficando fora da rota. O sistema demora para localizar uma rota segura para pouso. Uma das astronautas que está na nave sugere uma localização. O comandante está inseguro de seguir essas coordenadas, mas por não ter outra alternativa, ele acata. Assim eles conseguem pousar. Após encerrar suas pesquisas, o doutor tenta falar com um importante cientista da área, o Dr. Zinsky. O homem acredita que Kais está errado, caso contrário, teria identificado o problema. Ao ouvir isso, Kais sai da sala afirmando que efeitos maiores acontecerão a qualquer momento. Algum tempo depois, eventos estranhos começam a acontecer no céu. Dr. Kais é chamado para comparecer ao Pentágono. Na reunião, um dos membros do governo diz que foi informado que Kais ajudou com a pesquisa de Zinsky e pede que ele dê início à reunião. O cientista começa a dizer que o mundo está acabando, pois a parte líquida do núcleo parou de girar, e isso está causando todos os desastres e que no futuro essa situação vai ficar pior. Após a explicação, Kais tem uma breve discussão com o General Tom. O militar acredita que eles podem chegar até o núcleo, mas o cientista diz que isso não é possível e mesmo se fosse possível, não poderiam fazê-lo voltar a girar. Zinsky diz que pode haver uma maneira. Tom, Kais e Zinsky se encontram com um engenheiro chamado Dr. Braz. Lá eles informaram que foram até o local por causa de uma nave que o homem construiu. Braz explica que está combinando laser de alta frequência com tubos de ressonância ultrassônica. Após a explicação, ele realiza demonstrações dos equipamentos que criou e o resultado deixa os homens impressionados.
O engenheiro os leva até a sua máquina e comenta que faltam alguns pontos para trabalhar antes dela ficar pronta. Tom pergunta se ele consegue terminar em 3 meses. Enquanto isso, Fink, um hacker que possui o codinome de Rato, é preso pelo FBI. O jovem é levado até a equipe de Kais. Eles explicam a Fink que precisam da ajuda dele com o controle do fluxo de informações na internet. O jovem acaba aceitando participar da missão. Uma das astronautas que realizou o pouso de emergência, chamada Rebecca, é chamada para acompanhar a decisão da comissão sobre o acidente de pouso. A jovem assume toda a responsabilidade pelo pouso. Eles informam que determinaram que o acidente foi causado por erros cometidos pela equipe de terra devido a um distúrbio geomagnético. Eles dizem que a habilidade da jovem de determinar um vetor de pouso demonstra seu talento excepcional para a navegação. Dizem que ela foi designada para uma missão importante. Kais se prepara para dar início à reunião, onde dirá a todos que o mundo está prestes a acabar. Zinski questiona a Tom o motivo de não ficar responsável pelo anúncio. O general responde que Kais é o líder da missão e que Zinski era responsável pelo projeto Destino e que ainda não se sabe se o projeto deu origem à catástrofe. Mas o cientista afirma que isso é pouco provável. Rebecca chega e Tom a apresenta para o restante da equipe. Kais dá início à reunião, onde explica o plano de trabalho para os próximos 3 meses. Primeiramente, eles terminarão de construir a nave e, enquanto isso, Fink vai impedir que um caos se instale, retirando do ar qualquer informação sobre catástrofes. Alguns membros da equipe estão conversando enquanto caminham. Eles presenciam uma descarga elétrica no céu. Ao verificarem o sistema, descobrem que tempestades elétricas estão ocorrendo ao redor de todo o mundo. A equipe se prepara para iniciar a viagem ao centro da Terra com urgência. Eles vão até a nave, que Braz deu o nome de Virgílio, e embarcam. Após chegarem todos os equipamentos, eles dão início à viagem no meio do Oceano Pacífico. Quando ainda estão no fundo do mar, eles avistam baleias que fazem barulhos. A piloto comenta que é como se estivessem cantando para eles. Durante o percurso, o sistema consta um abalo sísmico e a central de comando percebe que se trata de um terremoto. A nave acaba sendo atingida por algumas pedras. Eles começam a se deslocar em alta velocidade para o fundo do mar. Braz manda que eles tenham calma, pois os lasers irão disparar antes que eles batam a nave. Quando estão perto do fundo, Braz manda que disparem, e assim eles chegam na crosta do núcleo e em seguida atingem um manto. Após horas de viagem pelo manto, eles avistam um elemento estático mais à frente. Rebecca afirma que precisam saber o que é, pois não há como desviar daquilo. Ao observar, Kais percebe que pode ser um espaço vazio. A equipe se prepara e Braz demonstra preocupação, pois não construiu Virgílio para voar. Ao chegarem naquele ponto, a nave atinge o fundo do local e bate em diversas pedras, que se parecem com cristais. A nave para de andar e a equipe percebe que algo está os bloqueando, inclusive as câmeras pararam de funcionar. Braz então afirma que precisam sair da nave para realizar os reparos necessários. Usando equipamentos especiais criados por Braz, alguns membros da equipe saem da nave. Do lado de fora, Kais comenta com o Dr. Zinski que eles estão dentro de um casulo de cobalto, a 1.100 km abaixo da superfície. Enquanto isso, outros membros da equipe começam a verificar o casco da nave. Kais percebe que um dos cristais começou a se mover e que a lava está entrando no casulo. Alguns cristais começam a cair. A lava cai em grande quantidade no local e forma um pequeno lago que começa a transbordar. A equipe acelera para realizar os reparos. Braz afirma que não conseguirá arrumar sem oxigênio. Kais então cede o seu oxigênio e na nave, Sérgio percebe que os sinais vitais do seu amigo estão caindo, então pega uma roupa especial e sai da nave. Enquanto isso, Kais tem um desmaio, mas Sérgio e Braz o carregam. Enquanto transportam o professor para dentro da nave, outro membro da equipe chamado Comandante Bob permanece do lado de fora para verificar se os lasers ligaram. Uma pedra atinge seu capacete, provocando uma fratura em sua cabeça. O homem cai no lago de lava. Josh é transportado para dentro e Rebecca fecha a porta da nave. A piloto consegue ligar a máquina e eles continuam a viagem, usando a lava que se formou. Kais acorda e escuta as boas e más notícias. Durante uma conversa, Serge comenta com Kais que está nessa missão não para salvar o mundo, mas apenas 3 pessoas, a sua família.
No segundo dia de missão, a nave se aproxima do limite entre o manto e o núcleo. Então eles preparam as bombas necessárias para realizar a missão. Enquanto isso, Rebecca percebe objetos estranhos ao seu redor, e há alguns enormes na frente deles. Dr. Zinski, ao olhar o sistema, percebe que são diamantes e a mulher manda que eles se preparem, pois estão em rota de colisão. Quando ela acredita que o perigo passou, eles acabam batendo em uma parte de um diamante, o que provoca um rompimento no casco. A parte onde Serge, Kais e Braz estavam preparando as bombas começa a entrar em colapso. Então o trio vai para uma parte segura da nave. Serge retorna ao local para pegar o equipamento necessário para completar a missão. O homem consegue entregar o equipamento e suas anotações ao amigo antes que a escotilha seja fechada. Kais manda que Rebecca desative o sistema de ejeção, mas Zinski a alerta de que um compartimento danificado irá ameaçar a nave inteira, por isso ela não desativa o sistema. Kais começa a conversar com Serge pelo monitor, enquanto implora para Rebecca e Braz tentar abrir o compartimento de forma manual. O compartimento onde Serge está é destruído. Mais tarde, Kais vai até Rebecca e diz que ela deixou Serge morrer. Os dois têm uma discussão. O homem questiona a decisão dela e a moça responde que escolheu completar a missão. Kais debocha, dizendo que sabe sobre a missão de salvar o mundo. A mulher nega, dizendo que se trata da missão de salvar 3 pessoas. 35 horas depois, eles se aproximam do núcleo. Quando chegam, eles verificam que a velocidade da nave está acima da velocidade que esperavam. Eles acreditam que isso está acontecendo porque calcularam de forma errada a densidade do núcleo. Ao consultar o sistema, Braz percebe que toda a preparação que fizeram não foi o suficiente. Zinski diz que o material do núcleo é muito fino e por isso a explosão não irá muito longe. Ele finaliza dizendo que fracassaram, por isso devem retornar para casa. O cientista se comunica com o general, que está na central de comando na Terra, e diz para acionar a Operação Destino. Uma das mulheres que comanda a central vai até o general dizendo que precisa saber de tudo e pergunta o que significa destino. Na nave, Zinski explica que criaram um dispositivo, um gatilho sísmico para o fundo da Terra. Eles fizeram isso por acreditarem que os inimigos estavam criando uma arma sísmica capaz de gerar terremotos. Braz questiona como saberiam que isso atingiria o núcleo. Kais afirma que já atingiu e que o que está acontecendo com o planeta não foi acidente, mas que eles foram os culpados. Rebecca pergunta o motivo deles não terem sido informados dessa situação. O general, que estabeleceu contato com a nave, informa que eles não precisam saber de tudo e que irão usar o dispositivo para ativar o núcleo. Kais diz que isso é muito arriscado, pois pode danificar o núcleo de forma permanente, por isso deveriam tentar outra forma antes. O general diz que eles podem tentar, mas que não há mais tempo. Informa que ativarão o dispositivo mesmo se eles ainda estiverem no núcleo. Isso provocará a morte de todos que estiverem em Virgílio. Rebecca, Braz e Kais decidem seguir o plano do professor, para o desespero de Kinski. Mais catástrofes ocorrem e ondas eletromagnéticas provocam a morte de peixes. Acontece também uma destruição na ponte de São Francisco, colocando em risco todos que trafegavam ali. O general percebe que não possuem mais tempo e que precisam ligar o destino. O hacker que está na central de comando usa códigos para se comunicar com Kais. O professor pede que o hacker atrase o acionamento do dispositivo. Kinski acaba ajudando com os cálculos de Kais e Braz. Assim, os 3 conseguem elaborar um plano para provocar uma explosão em massa no núcleo e começam a executá-lo. Enquanto isso, Fink tenta hackear o comando onde está o dispositivo Destino. Para colocar o plano em ação, um dos membros da equipe precisa sair para chegar até o mecanismo ejetor, por onde lançarão as bombas. O comando está localizado em uma parte danificada da nave. Por isso, um dos 3 homens precisa sair da nave e ligar o dispositivo de forma manual. Porém, não possuem muitos tubos de nitrogênio e a roupa especial não é adequada para enfrentar aquela temperatura. Por isso, quem sair nessa missão não voltará. Quando estão decidindo quem irá, Braz argumenta que Virgílio foi construída por ele e não permitirá que a nave falhe. Diz que se ela precisa de sangue para cumprir a missão, que seja o dele. O homem se despede dos companheiros. Quando sai da nave, ele é atingido pela alta temperatura, mas consegue cumprir a missão antes de cair.
No chão, ele manda que ativem os reatores. Os sobreviventes dão continuidade ao plano preparando as bombas. O general manda que acionem o dispositivo. Neste momento, o hacker consegue entrar no sistema e impede o lançamento. As bombas começam a ser ejetadas de Virgílio. Kais e Kinski discutem detalhes do plano e percebem que desconsideraram um tempo de erro. O professor volta para onde prepararam a última bomba e o cientista fala que devem aumentar a carga da última bomba. Neste momento, a nave é atingida por uma onda eletromagnética, fazendo com que ela saia da rota. O equipamento da bomba se solta e acaba prensando Kais contra a parede. Rebecca avisa que deve liberar o compartimento, mas perde a comunicação com os homens. O professor manda que Kinski vá embora. O cientista pede desculpas e começa a sair do compartimento. A nave vira e o equipamento pesado liberta o professor, mas acaba atingindo a perna do cientista. Kais tenta ajudá-lo, mas a escotilha começa a se fechar. Então Kinski o empurra e manda que ele saia. Sem escolha, o professor obedece. Pelo monitor, Kinski diz que Kais deve aumentar a carga da última bomba usando a haste de combustível do reator. Neste momento, a transmissão é encerrada antes que ele termine as instruções. Kais tenta se comunicar com Rebecca, mas ela ainda não consegue ouvi-lo. Então o professor dá início ao seu plano sozinho. Ele vai até um reator, aumenta o nível de reação. O sistema da nave é desligado. O professor leva o equipamento de radiação até o último compartimento, causando queimaduras em sua mão. Após cumprida sua missão, ele vai até onde Rebecca está. Ele diz que teve que aumentar a potência da bomba e que agora não possuem mais energia para voltar. A mulher o abraça e diz que ele fez bem. Momentos depois, a primeira bomba é acionada. Kais tem uma ideia para gerar energia ao reator usando a temperatura do núcleo. Eles iniciam a execução ao plano enquanto as bombas são acionadas, seguindo o temporizador que programaram. Com as explosões, o núcleo volta a girar. O plano da dupla funciona e eles iniciam o seu trajeto para casa em uma hipervelocidade. A central de comando verifica que eles estão saindo pela costa do Havaí e neste momento eles perdem o sinal da nave. Horas depois, Virgílio consegue sair do centro da Terra, mas a energia da nave é perdida quando chegam ao fundo do oceano. O general realiza busca na costa do Havaí quando recebe um sinal sonoro. Ao verificarem que se trata de baleias, desistem da missão. Momentos depois, Fink, que também está no navio de resgate, se recorda quando falaram que baleias estavam cantando para eles. Com isso, a equipe de resgate vai até o local. Dias depois, Fink hackeia diversos computadores para que todos saibam da história dos heróis que salvaram o mundo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história de ficção. Se gostou, fortalece o canal se inscrevendo, deixando um comentário e um joinha. Compartilha com seus amigos. No final, separamos um filme especialmente para você. Te vejo no próximo Recap!